Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você uma das aulas que a gente está dando aqui na escola bíblica e é Vencendo Mamon. Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Então, nesse texto que nós estamos vendo aqui, a palavra aqui, Mamon, é para Deus, um Deus de riquezas. Então essa é uma ministração bastante especial, é uma batalha espiritual. E queremos assim trazer para você uma revisão de conceitos, não é? E vamos falar sobre esse mundo espiritual que move por trás do dinheiro. Então, hoje nós estaremos falando sobre isso. E se desejamos ouvir o que Deus quer nos falar sobre esse assunto, então nós podemos sair cheio de alegria, de gozo. Você poderá entender, né, sobre o conceito de dinheiro. Porque vamos falar sobre isso? Porque dinheiro é uma coisa que se fala muito nos dias de hoje. E de ministério, de dinheiro, e assim, há muitos temas importantes na Bíblia. Por exemplo, a fé aparece 215 vezes na Bíblia, salvação aparece 218 vezes, oração aparece 500 vezes. E a soma de todos esses temas são 933 citações entre fé, salvação e oração. Então, a palavra oração é a que mais aparece, são 500 vezes, né? Juntando fé e salvação, vai dar 500 e poucas vezes. E a soma de todos esses temas dá 933 vezes. Mas há um tema igualmente importante, que aparece muito mais do que a fé, do que a salvação, do que a oração, que é as finanças. Então, na Bíblia, 2084 vezes esse tema é falado igualmente. Então, é um tema realmente, se você for ver, né, 2084 vezes que esse texto cita. Quando você pega assim uma moeda, tinha até uma moeda aqui, eu acabei esquecendo, mas ela estava aqui, não sei onde eu coloquei. Mas lá atrás da moeda, ou a esfinge, né, a figura da moeda, você vai sempre ter alguém muito importante do país, né, da sua moeda. Mas por que um negócio tão pequeno, a moeda, uma nota? Às vezes, se você for pegar uma moeda seja uma moeda de 100 reais, né? A gente pode dizer que é vulnerável, porque você pode tacar fogo na nota, perder a nota, né? É débil, é insignificante. Mas por que o dinheiro tem tanto poder sobre a nossa vida? Ele tem poder sobre o nosso sistema nervoso, sobre o nosso sono, sobre o casamento, sobre a igreja. Nos traz ansiedade, úlceras, infartos e brigas. Então, por que o dinheiro ele faz isso, né? Então, como uma coisa, às vezes uma moeda tão pequena pode mudar um país, pode correr risco, sacrificar a família, etc. Com pouco de dinheiro ou sem dinheiro, ou com muito dinheiro. Por que o dinheiro ele tem esse poder, né? Uma coisa pequena, que se a gente fosse falar de uma moeda, pode nos trazer, às vezes, alegria ou tristeza. Se você pegar uma moeda aí um dinheiro tão insignificante, uma moeda de R$1, e dar para uma criança, ela vai ficar muito feliz. E é uma moeda, apenas uma moeda. R$1 não compra, hoje, atualmente, não compra nem um pãozinho. Mas a criança, para ela, é interessante. Então, mas o dinheiro ele nos traz, por exemplo, coisas assim como nervosismo, nos faz pensar tanto. Um dia eu tenho, outro dia não tenho. E por que o dinheiro tem tanto poder assim na nossa vida, não é? Por que ele nos faz com que a gente mude de emprego, a gente mude de país, não é verdade?
Então, nós estamos cientes que uma razão, um número, às vezes, de divisões em igreja, rompimento de casamentos, rompimento de amizades, tudo muitas vezes está relacionado ao dinheiro e até o divórcio. Então, o dinheiro e a sociedade que nós vivemos, o dinheiro afeta a nossa sociedade. Na educação, na mídia, na igreja, na família, no comércio, na diversão e no esporte. E hoje, então, sem falar no esporte, né? Hoje um dos maiores meios de ganhar dinheiro, seja ele em qualquer tipo de esporte, os jogos de azar, né? Que estão aí nas bets e tudo mais. Mas como esse dinheiro, como essa coisa pequena, ela pode influenciar o homem. Porque atrás do dinheiro há um mundo espiritual. E o dinheiro vai mostrar quem eu sou de verdade. E quais são as prioridades da minha vida. Então o dinheiro pode trazer bênção e pode trazer maldição. Pode trazer consequências de boas bênçãos e consequências de maldição. E se você olhar para cada um desses versículos que está aí no telão que você está vendo, você vai ver lá, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mateus 27, 3. Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo. Enquanto Judas, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, Ananias e Safira, eles não precisavam fazer isso. Eles não precisavam dar o dinheiro, mas eles resolveram dar esse dinheiro lá na igreja. Só que quando foram perguntados, eles disseram que tinha dado tudo que eles venderam. Na verdade, eles deram uma parte, outra eles guardaram. E o texto mostra que Deus os castigou severamente, né, com a morte desse casal. Simão, o mágico, do qual ele foi evangelizado lá por Paulo, e a gente percebe que ele quis comprar essa unção em Atos, né, dos Apóstolos, 18, 3, 24. Nós vemos que os soldados, eles foram comprados no túmulo para mentir sobre a ressurreição lá de Jesus, que não havia. A mulher que derramou lá em Mateus os 30 denários de perfume sobre Jesus Cristo, né? E enxugou lá os pés de Jesus com seus cabelos. Essa é uma questão, né? Preparando até Jesus para a morte. Mas ali era salário de quase um ano de trabalho, né? De uma pessoa normal. A viúva pobre que entregou todos os seus recursos lá no templo, e nenhum desses fatos Jesus negou. Nem quando a mulher jogou aquele bálsamo sobre Jesus, ele disse, não faça isso. Jesus, os seus apóstolos, até os seus discípulos, foram recriminados sobre isso. A gente poderia vender e dar aos pobres, né? Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Mas essa viúva também, ela entregou tudo que tinha. Essa viúva impactou Jesus. Mas por que os ricos não impactaram Jesus? Enquanto essa mulher estava dando uma mísera moeda, sétil, quem sabe, né? Um denário, talvez menos que isso. E os ricos estavam deitando no templo, no gasofilácio, muito mais recursos. Jesus não se impressionou com a quantidade do dinheiro dele. Na verdade, Jesus ficou triste. Mas por que Jesus fica triste com uma grande oferta? Porque eles estavam dando da sobra, né? Apesar de ser muito, eles davam da sobra. E aquela mulher tirou de tudo que ela tinha os seus recursos. Da pobreza dela, né? Ela impactou o coração de Jesus. Então você vendo, você percebe que o dinheiro afeta todas as comunidades e todo o mundo. O dinheiro afeta os ricos, mas afeta os pobres, afeta os velhos, afeta os jovens, brasileiros, chineses, europeus. Não existe pessoa no mundo que não é afetado pelo dinheiro. E parece que o dinheiro tem tanto poder de influenciar e afeta também a igreja, não é? A igreja hoje é afetada muito pelo dinheiro. E a questão financeira, do que a igreja faz com seus recursos e como age, né? Os grandes pregadores e tudo mais.
Então nós recebemos uma herança quanto aos conceitos de vida. E de quem que nós recebemos essa herança? Essa herança recebemos dos pensamentos gregos, né? Pensamento helenístico, que é a nossa base do nosso mundo, principalmente do nosso mundo ocidental, que nos ensinou a dividir nossa mente de um mundo secular e o sagrado. Enquanto o mundo oriental, né, a ideia do secular e sagrado andar junto, o nosso meio de viver, de filosofar, é o nosso meio da Grécia, o grego, que é essa separação dessa cultura, né? Então nós criamos uma chave na nossa mente que a gente desliga sagrado e secular. Então como é que nós vivemos assim? Então quando você vem para a igreja é sagrado, aí você coloca lá uma roupa de igreja, você melhora o seu linguajar, né? Então isso é o sagrado. Aí você dá aquela sua oferta, às vezes, ou não dá, né? Então essa ideia de sagrado. Aí quando você sai do templo, você parece que tira a roupa do sagrado, né? Você não paga ninguém, você xinga palavrão, a sua vida não condiz com aquilo que você estava lá no sagrado. Então, sacro e secular. Então, o que é o sacro, secular? Então, eu separei aqui de duas maneiras. Então, o sagrado. Louvor. Então louvor é maravilhoso, isso é sagrado. Então, às vezes, até algumas pessoas ficam lá insistindo, né, com você, lá na frente, né? Olha, levanta, pula, dá 3 pulinhos, levanta a mão. Tudo isso não é certo ou errado? Não, isso aí não vai levar ninguém para o céu. Ou vai melhorar o seu estilo de adoração para Deus. Mas a ideia é que o louvor é totalmente sagrado. O culto é muito sagrado, né? Então o culto é sagrado. Então você, introspectivamente, aquele momento de santidade, você não pode nem falar, né? A adoração, então, é muito mais sagrada, você tem que parar um momento para adorar a Deus e tal, etc, né? A oração, a Bíblia, tudo isso é verdade. O devocional, os grupos familiares, né? Mas, por outro lado, nós temos o mundo real. Qual que é o mundo real? A fila do ônibus, a fila do banco. Nós temos o entrar no ônibus, a duplicata para você pagar, a diversão que você vai no estádio de futebol, o futebol que você joga no final de semana, a praia que você vai. Então, o que nós fazemos? Nós arrastamos tudo isso para um lado, e no mundo real é o mundo da fila, que se eu puder, eu vou cortar a fila. No ônibus, se eu puder, eu sento no lugar do outro. A duplicata, se eu puder não pagar, eu não pago. A diversão que eu tenho, né? Se eu puder, lá na maquininha de fliperama, né? Ou de tira os bonequinhos, se eu puder ludibriar a máquina, eu vou ludibriar. No futebol, se eu puder xingar o juiz, eu vou xingar. Na praia, então, nem se fala, né? Meu comportamento, como é que eu vou ter ali na praia. Então, olha, nós temos 2 mundos, e esse é o problema. Então, é a glória desse mundo que Deus tem preparado. Para o quê? Seu trabalho, sua família, sua rua, sua igreja. Então, Deus não separa trabalho, família, igreja. Então, hoje nós temos assim, criamos essa linha, além do sagrado, nós temos assim, mais ou menos assim, né? É Deus, depois é família, depois trabalho, depois igreja, né? Às vezes você pode até fazer uma pequena mudança aí, mas para Deus não tem isso. A mesma linha, né? Está aqui entre família, trabalho, igreja, diversão. É a mesma linha. A única coisa que está acima da linha é Deus. Então o mesmo trabalho tem a mesma importância da igreja. Então se eu tenho que dar o mesmo tempo para Deus, eu teria que dar no trabalho, mas tenho que dar na igreja.
Eu tenho que cuidar da minha família, mas tenho que cuidar dos negócios de Deus. Tenho que cuidar dos negócios de Deus, mas tenho que cuidar da minha diversão. Então, Deus não tem essa separação. Então, é a mesma glória de Deus quando temos que usar o dinheiro para pagar as contas. Então, quando nós vamos pagar as contas, nós mudamos as chaves. Mas Deus não muda. Então, eu vou pagar uma conta, mas é sagrado. Como se eu estivesse dando meu dízimo, minha oferta. Então, o desafio para você é que você, daqui para frente, não faça mais essa separação. Então, como você vai viver? A hora que você vai pagar uma conta, você dê graças a Deus, porque você está podendo pagar aquela conta. Mas a hora que você for contribuir com suas finanças na igreja, você dê graças a Deus que você também está podendo fazer isso, né? Deus não vê você como duas pessoas, mas como uma. Então, Deus não olha para você e vê você duas pessoas. Ah, ele é sagrado, ele é... Não. Deus vê você como uma pessoa só. E essa mentira do mundo secular, que diz que o meu dinheiro eu faço o que eu quero, essa é outra mentira, né? Eu trabalhei, é meu. Então, é alguém ainda assim nessa margem, né, de sacro, de santidade, e ele vai dizer assim: quem pode me contestar? Eu dou o dízimo, eu dou oferta, e que a sobra eu faço do que eu quero. Mas esse não é o pensamento de Deus. Não é o pensamento de Deus para o servo dele, para o crente, né? Então, por conta disso, o diabo está fazendo com o que ele quer com a sua vida e com a vida das pessoas. Não, você acaba caindo nessa do diabo. Então, nós, os salvos, ou se você não é, pensa nisso, né, salvos em Cristo, nós não fazemos o que queremos com o nosso dinheiro. Fazemos o que Deus quer com o nosso dinheiro. Então, isso é muito sério. Você pensar, né, como agir com o seu dinheiro, como é que você vai usar o seu dinheiro. E esse é o princípio do reino de Deus. Esse é o princípio do reino de Deus. Então, com o dinheiro, nós fazemos o que Deus quer. Aí nós entramos num nível maior, muito maior, de autoridade, né? Então, muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos limites estão relacionados na atitude sobre o dinheiro. Então, assim, tem gente que ele destrói tudo por causa do dinheiro. Destrói o casamento, a amizade, a família, a briga e heranças. Isso é um problema sério, né? Mas Deus quer uma outra área. Outra mentira do mundo secular é que se não tenho, não posso. Eu não tenho dinheiro, então eu não posso fazer nada. Então olhe para os desafios que estão à sua frente. A princípio parecem impossíveis, mas pela fé tudo é possível. Porque tudo é possível para aquele que crê. Eu sou uma prova viva disso, né? Alguns anos atrás, eu queria uma casa, precisava de ter uma casa e comprar um lugar para a gente morar, né? Mas eu tinha ido já em diversos lugares, não conseguia crédito, o meu salário não era compatível, mas isso não foi o motivo de eu não crer e desistir, não. Eu criei alguma forma, pela fé, pelo trabalho, acabei comprando um lugar mais longe, dali eu vim mais perto, até chegar onde hoje é o meu gosto pessoal, né? Mas isso é crendo. Aqui na nossa igreja nós temos aqui uma construção. Quem não conhece aqui, a igreja é muito grande, tem uma mega construção. Um bairro simples, né? Cabe aí 450 pessoas num templo, tem uma quadra coberta e salas de aula. Se você for pensar como é que conseguimos construir tudo isso, olha, é porque a gente tinha um Deus que estava à frente de tudo, né?
à frente de todos os princípios. E por isso que temos essa igreja tão abençoada aqui. Então, no reino de Deus, primeiro vem a decisão e depois vem a provisão, né? Interessante isso. Quando eu tomei a minha decisão, ou quando alguém tomou a sua decisão, o próprio Paulo, né? Os apóstolos tomaram a decisão de servir o Senhor, a provisão veio depois. Então a provisão veio após a decisão. Então eu tomo a minha decisão de entregar minha vida para Jesus. Logo em seguida vem o quê? A provisão de Deus, a salvação. Eu tomo a minha decisão de lançar o texto lá, né? De Eclesiastes, lançar o meu pão sobre as águas. Mas a provisão, a Bíblia diz que retornará muitas vezes para nós, né? Então nós precisamos entender que no reino de Deus primeiro vem a decisão. Então quando você entende isso, você contribui. E quando eu falo de contribuição, não é contribuição financeira apenas, né? Mas com o maior recurso que você tem, que é a sua vida, seus dons, seus talentos. A provisão é consequência de uma decisão tomada sobre a vontade de Deus. E no reino de Deus, o dinheiro é para abençoar, servir, unir e mostrar o poder de Deus. Então, eu tenho alguns amigos meus, né, que estão fazendo testamentos. E quais são esses testamentos que eles estão fazendo? Que após a sua morte, eles vão abençoar os seus filhos e tudo mais, mas vão abençoar hospitais, alguns vão abençoar creches, faculdades, lares de idosos, né? Então o dinheiro foi feito para abençoar, o dinheiro para nos servir, não nós servimos o dinheiro. O dinheiro faz coisas para unir e mostrar o poder de Deus. Sabe que aqui na nossa comunidade, né, que é uma comunidade simples e quando tem dificuldades, até maior do que muitas igrejas, né? Somos uma igreja de bairro, mas fazem mais ou menos uns 6 anos ou 7 que nós temos aqui uma janta toda quarta-feira na igreja. E, por exemplo, quarta-feira agora nós tivemos aqui um estrogonofe, olha, supimpa. Comida de primeira, né? E tudo que um estrogonofe tem. Agora você fala assim, mas da onde saem esses recursos? Esse recurso sai do caixa da igreja. Mas para que serve? Assim, poxa, mas vocês estão gastando dinheiro na igreja para comer? Porque a gente se une. Aí senta após o culto, a gente se bate papo, né? Então, o dinheiro serve para isso. O dinheiro serve para mostrar o poder de Deus. Então, Deus supre sua necessidade, supre as minhas necessidades. E a Bíblia diz que não viu sequer um justo mendigar o pão. Então, Deus vai suprir. No mundo secular, o dinheiro é usado para nada disso, né? Para manipular, controlar, mandar nos outros e até mandar no pastor, né? No ministério. Eu tinha uma igreja local aqui no interior de São Paulo e assim, a igreja do interior, algumas delas sofrem muito. Por quê? Porque tem algumas que vivem no plantio de cana, colher laranja, algumas coisas assim, que chega um momento lá, naquele ano tem bastante membros. Depois esses membros eles acabam indo para outros lugares para o trabalho e acaba diminuindo. Mas tinha uma igreja que tinha assim um homem que tinha uma fazenda lá muito grande, e ele tinha muitos desses agricultores, e quando eles estavam ali, a igreja crescia, florescia, havia uma boa entrada, mas esse homem sozinho, ele bancava com o seu dízimo a igreja, né? E aí ele queria, assim, tirar o pastor, e ficou lá zangado com o pastor. E então ele começou a colocar o dinheiro, o dízimo dele, ele colocava no banco. Então ele fez uma conta e durante um ano, até o pastor sair, o pastor foi indo, até não ter mais recurso financeiro. Você acha? Então ele usou de mamon para manipular, controlar, mudar até o ministério. E tem outras pessoas, né, que não
elas não estão dentro de uma igreja porque elas não concordam, né, com o ministério que tem um salário, elas não concordam que a igreja entra recursos, né? E, então elas não estão dentro da igreja. Mas eu acho isso muito interessante, né? Para não dizer que é uma coisa estapafúrdia, né? Surreal. Se essa pessoa é contra nessa situação e ela está fora da igreja, ela é contra o quê? Se ela não dá nada, não é verdade? Então, aí ela resolve criar uma igreja para ela onde não cobra, né, não pede dízimo, não pede oferta, não pede nada. Só que dali 1 mês, 2 meses, começa a conta que vem, água, luz, aí ela começa a pedir para as pessoas que sejam voluntárias nessas contribuições e no fim das contas, tem lá 50, 60 pessoas, precisa pagar água, aluguel e no fim vai ter que pagar alguém para cuidar dessas pessoas. Então vocês percebem, né, que o dinheiro gira em torno de tudo isso. Mas mentalmente, tem pessoas que bloquearam a sua cabeça e elas então, de uma forma egoísta, elas hoje não estão em igreja nenhuma, porque elas são contra a igreja, contra o ministério, contra quem que recebe, contra o dinheiro que se dá para a igreja, mas elas mesmo vão prestar contas para Deus, né? Porque a gente não é dono de nada aqui nessa terra. Mas então o dinheiro também existe para provar a nossa fidelidade, né? Fidelidade com Deus. Então outra mentira do mundo secular é que eu tenho e eu guardo para minha proteção. A nossa proteção vem do Senhor. Olha, gente, uma semana e meia atrás, nós tínhamos aqui um rapaz que estava 43 anos, chamava nosso irmão em Cristo Jesus, Alex, cara muito bonzinho, extraordinário, trabalhando aqui na igreja, na área de som e tudo mais. Ele teve um infarto fulminante e veio a óbito, né? Então a nossa proteção não é do nosso dinheiro, ela vem do Senhor. Porque a Bíblia diz, Ele é o nosso alto refúgio. Isso é a realidade, não é? 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O texto diz aí raiz de dor, né? Mas assim, não de todos os males. Mas olha lá, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não de alguns, mas de todos os males. Nossa, a Bíblia aí, né? Fez uma corrente aí. É os males da família, é os males da igreja, das pessoas. E a origem desses males é o amor ao dinheiro. Famílias divididas, e a igreja sofre muito com isso também, porque a igreja muitas vezes ela poderia crescer, não é? Poderia investir, ela não investe porque hoje 30% dos crentes não contribuem, né? Estão nas mãos de Mamão. Então, observação, eu entendo a importância do dinheiro, mas eu não o amo. O amor ao dinheiro tem a ver com a influência sobre as minhas decisões. Então, uma pessoa diz assim, eu entendo a importância, mas eu não amo o dinheiro. Mas o amor ele tem a ver com a sua influência, as suas decisões. Então, o amor, o dinheiro, mesmo que você diz que não ama, mas o dinheiro pode trazer ânimo, relacionamentos e prioridades. O dinheiro pode fazer isso, né? Se você tem, você está bem animado. Se não tem, estou desanimado. Se eu tenho dinheiro, eu tenho bons relacionamentos. Se eu não tenho... As minhas prioridades é quando eu não tenho dinheiro, eu vou no culto da igreja. Mas quando eu tenho, as minhas prioridades é a minha diversão, é a minha chácara e tudo mais. Então percebe que o dinheiro, como controla a nossa vida, não é? A gente passa a ser escravo dele. Mas o amor ao dinheiro é quando eu tenho muito e estou seguro, e quando eu não tenho, fico desesperado. Né? Então,
Olha, quando eu tenho muito, estou seguro. E quando não tenho, eu fico desesperado. Isso é real, não é? E é aquela situação assim que você tem dinheiro, está pagando um plano de saúde, de repente você perde o dinheiro, você não tem como pagar o plano de saúde, você fica desesperado. Assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou cuidar? E o médico, onde eu vou e tal? Então você entra no desespero. Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou odiar a um, ou amar o outro. Ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e Mamon. Então não dá para você servir a Deus e Mamon é as riquezas. Interessante que essa é a única passagem do Novo Testamento que aparece outro Senhor competindo com o senhorio de Jesus Cristo. Então, nem Satanás compete com Jesus. Mas o dinheiro é outro Senhor. O dinheiro é o Senhor de muitos de nós, que compete com Jesus. Agora, o propósito do dinheiro, o propósito desse Senhor, o propósito de Mamon, é ganhar adeptos, não é? Mais adeptos. E quem é Mamon? É uma potestade espiritual do ar, que nos quer seduzir para colocarmos o nosso coração no dinheiro. E há muitas pessoas que morreram. Quando o Collor fez um plano Collor e tirou o dinheiro da poupança, e eu também fui prejudicado nisso, porque eu tinha naquela época um valor para comprar um terreno onde eu moro atualmente, e após o plano não fracassar, o Collor ser impeachmentado, o que aconteceu? Eu recebi o dinheiro que eu tinha que comprar um terreno, comprei uma máquina de lavar, nunca esqueci isso, e um bercinho, mas eu não morri por causa disso, né? Eu já tive situação de 2 carros furtados que perdi, tive que começar de novo. Agora, às vezes a gente perde a vida por causa de um celular. Então alguém vai te assaltar, você sai na truculência com o bandido e por causa de 2, 3 mil reais você acaba perdendo a vida. Não que eu estou dizendo que é certo, né, uma pessoa tirar um valor seu. Mas eu estou dizendo que às vezes aquele valor é a sua vida. E não deveria ser. Não deveria ser. É o seu Senhor. O propósito desse Senhor é ganhar adeptos. Mamon é uma potestade que acabei de dizer aqui, né? E é muito sutil. Não importa se você é rico ou pobre, né? Não importa. Então consideremos alguns contrastes. Quando viemos a Cristo, Ele nos deu paz. Então quando você vai a Jesus, Ele te dá paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo vou lá dar. Jesus dá paz. Mas quando eu tenho dinheiro, eu tenho paz. Quando eu tenho dinheiro, tenho felicidade. Quando eu tenho dinheiro, tenho confiança. Quando eu tenho dinheiro, tenho alegria. E quando eu tenho dinheiro, tenho segurança. Isso é muito parecido com aquilo que Jesus nos oferece, não é? Então essa potestade espiritual, infelizmente, seduziu, né? E seduz pastores, famílias e líderes. Igrejas, né? Tem seduzido pelo dinheiro. Qual é a influência que o dinheiro tem em sua vida? É uma pergunta, né? O êxito da paz de Deus na tua vida não depende de quanto você tem. Não depende. Eu conheço pessoas riquíssimas, são infelizes, e conheço pessoas pobres que são tremendamente gratas e felizes, né? Ter muito dinheiro não é sinônimo de espiritualidade, como a gente ouve, tá vendo? Eu dei o dízimo e, né, eu tenho muito dinheiro. Não. Jesus não tinha absolutamente quase nada, né? Não é sinônimo de estar agradando a Deus também. Eu tenho muito dinheiro e Deus está me abençoando. Não é isso. O que mostra se estou agradando a Deus ou não é se estou cheio do caráter de Cristo. Cheio do caráter de Cristo, não com os bolsos cheios. Então vamos orar, né? Para a gente terminar esse tempo aqui. E eu coloco aqui um fato para você. Oremos. Senhor, muda a nossa mente e o nosso coração nos valores das suas prioridades. Então, peça isso a Deus. Deus está nos dando
a oportunidade tremenda, né, de romper o jugo de Mamon sobre sua vida, você que está aí na sua casa, de romper mentiras do diabo nos nossos ministérios, de cortar as correntes de Satanás sobre a nossa família. Precisamos, como Paulo, viver em vitória, com muito ou com pouco. E Paulo disse exatamente isso. Eu sei me contentar. Eu aprendi a viver feliz. Eu aprendi a viver tendo muito ou tendo pouco. Que Deus nos ajude, não é? E não sejamos discípulos de Mamon, mas discípulos do Senhor. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Você tem ajudado as pessoas? Você tem abençoado vidas? Você tem contribuído na sua igreja? O dinheiro é o seu dono? Ou você é o dono? O dinheiro é o seu dono? Ou você que é o dono do dinheiro? Shalom para você. Deus te abençoe. Até a próxima. Se você puder, né, se inscrever e passar para os seus amigos esse estudo, faça isso. Tenho certeza que vai abençoar muito. E o único recurso que a gente tem é de você dar o seu likezinho ali, né, para a gente poder continuar abençoando aqueles que estão nos ouvindo. Ótima semana.